A palavra de Deus hoje está sendo trazida a nós pelo irmão Gessé. Bem-vindo, irmão Gessé, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Paz do Senhor, igreja. Quero só fazer um pedido especial que os intercessores estejam ligados durante o culto também, que estejam orando, intercedendo pela minha vida. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu quero pedir Tua bênção nesse culto. Senhor, e quero pedir mais uma vez, Pai, que Tu mandes o fogo do céu para queimar esse altar, Senhor. Quero pedir que Tu mandes o fogo do céu para queimar tudo que não Te agrada, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que mais uma vez Tu manda o fogo do céu para queimar a nossa cegueira, Pai, que possamos ver. Eu quero pedir, Pai, que mais uma vez Tu mandes o fogo do céu para queimar a nossa surdez, para que possamos ouvir. E mais uma vez, Senhor, eu quero pedir que Tu mandes o fogo do céu para queimar os nossos corações duros, Pai, que possamos receber o que Tu tem para nós. É a bênção que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Uma outra tradução diz assim: Não participem em nada que diga respeito às coisas corruptas das trevas, antes, pelo contrário, devem denunciá-las. Não participem. Não faz parte, não associa, não tenhas sociedade, não tenhas comunhão com as coisas corruptas das trevas, as obras das trevas, as indústrias das trevas. Antes exponham-nas à luz. Pelo contrário, devem denunciá-los, deveriam repreender, deveriam confrontar, deveriam lutar contra. Nas últimas semanas, o nosso pastor tem pregado a respeito do profeta Elias. E Elias era um homem que confrontava o reino das trevas na época dele. Não só o reino das trevas, mas ele foi e confrontou o rei diretamente. E o rei representa uma imagem de liderança. Significa aqueles que a grande maioria considera líderes da nossa fé. Representa os bispos, os pastores, os presbíteros, os profetas do nosso meio evangélico. Irmãos, Elias foi chamado para confrontar aqueles que estavam em aliança com as trevas. Ele tinha que falar as coisas que ninguém queria receber. Ele tinha que chamar a atenção do povo e tocar a trombeta, mas ninguém queria ouvir. Ele tinha que avisar e alertar e apontar o dedo na direção que ninguém queria ver. Queridos, não era uma coisa agradável. Ele carregava uma carga pesada. Ele carregava uma coisa para entregar que ninguém queria receber. Ele não acordava de manhã cedo dando glória a Deus que hoje eu vou confrontar os profetas de Baal. Não foi bem assim não. Sabe, não tinha ninguém lá do lado dele, tinha ninguém apoiando ele, estava lá sozinho no meio. Mas graças a Deus, ele sempre levanta alguém em cada época, em cada geração, para lutar contra as obras das trevas. Ele sempre levanta alguém que vai confrontar os profetas de Baal. Deus sempre tem alguém que vai confrontar aqueles que têm se dobrado diante de outros deuses. Deus sempre tem alguém que vai confrontar aqueles que têm se brincado de crente dentro da igreja. Deus sempre tem alguém que vai confrontar aqueles que estão vivendo uma vida de casal, mas não estão casados. Deus sempre tem alguém que vai confrontar aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor com as mãos sujas. Deus sempre tem alguém que vai confrontar aqueles que vão para o boate sábado à noite e vêm para a igreja domingo de manhã. Deus sempre tem alguém que vai confrontar aqueles que cantam louvores domingo de manhã, mas estão cantando os louvores do diabo o resto da semana. Mas graças a Deus, ele sempre tem alguém que vai lutar contra o reino das trevas.
Oh, glória! Mas, mesmo assim, se tem outros que estão dispostos a lutar, o problema que a maioria de nós tem é que não sabemos de onde a luta está vindo. Porque o diabo, ele é um mestre enganador, ele é um mestre ilusionista, ele é mestre em fazendo a gente pensar que onde ele está, ele realmente não está. Onde ele realmente não está, ele faz a gente pensar que está vindo de lá. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, hoje de manhã, Deus falou comigo profundamente no início do ano, ele me deu um sonho. Eu precisava compartilhar isso com os irmãos. E o que Deus me mostrava no sonho era um exército gigante. Um exército mais ou menos que está vindo aí na tela. Só que esse exército, todo mundo estava de um uniforme prateado, brilhoso, era um uniforme lindo. E era um exército triunfante, era um exército que as pessoas estavam carregando a bandeira da vitória. Tinha aqueles que estavam tocando os tambores, tinha aqueles que estavam tocando a trombeta, tinha aqueles que reforços chegando de cada lado. E a gente estava se formando em posição para ir para a batalha. E no sonho a gente estava apontando numa direção, esperando o inimigo chegar, que a gente estava crente que ele estava chegando. E no sonho, o Espírito Santo falou comigo e falou, o inimigo não está vindo dessa direção. E sabe, eu não entendi direito, e muitas vezes, não sei se é só eu falo com Deus, eu falei, não, mas sabe, tentar dar uma ajudinha para Deus, né, como se ele precisa, eu falo, não, Senhor, é claro que o inimigo está vindo dessa direção, a gente está apontado nessa direção, sabe, a gente sabe que no outro lado o inimigo vai chegar e vamos batalhar. E o Espírito Santo falou comigo, o inimigo não está vindo dessa direção. E eu comecei a ficar assim, perplexo, não entendi direito, eu fiquei incomodado com isso. O Espírito Santo falou comigo, olha de novo. E dessa vez, quando eu olhei, o Espírito Santo abriu meus olhos. Eu vi onde era um exército gigante, com todo mundo com uniforme prateado, sabe, do mesmo uniforme, tinha um monte de gente de uniforme diferente. Era um uniforme vermelho, o inimigo já estava no meio do nosso exército. E naquela hora que eu percebi que o inimigo estava no nosso meio, o inimigo viu que eu vi e a batalha começou. Eu orei, pedi a Deus revelação, e o que Deus tem me falado é que o exército é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está distraído, está achando que o inimigo está vindo de uma direção, está querendo lutar com coisas que, assim, o inimigo não está vindo dessa direção. Na verdade, o inimigo já está disfarçado no nosso meio. E tem poucos que estão realmente dispostos a lutar. Mas como assim? O ataque não está vindo de fora, o ataque está vindo de dentro. O ataque está vindo de dentro. A Bíblia diz que tem homens que têm entrado no nosso meio, que tem lobos vestidos como ovelha. Eles estão trazendo com eles espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Onde é que doutrina está sendo ensinado? Onde é que a gente aprende a doutrina? Está vindo de dentro, está vindo de dentro das igrejas. A Bíblia diz que o diabo pode se disfarçar como um anjo de luz e seus demônios como ministros da justiça. Onde é que os ministros da justiça estão ensinando, estão pregando? O ataque está vindo de dentro e temos que lutar. Irmãos, uns 7 anos atrás, a penúltima vez que eu estava no Brasil, naquela época, a febre naquela época era Deus de promessas. Era Deus de promessas, Deus tem promessa, a terra que manda leite e mel, Deus de restituição, Deus vai fazer, Deus tem bênção. Era febre. Agora, não tem nada errado em si com essas coisas, mas isso virou uma febre tão grande, que paralisou a igreja e mudou o foco da igreja. Essa última vez que eu fui para o Brasil, durante a Copa, eu fui para 2 igrejas diferentes, 2 denominações diferentes e 2 pastores diferentes. E não era coincidência que os 2 pastores ainda estavam pregando das promessas, ainda tentando alcançar a terra prometida. E isso
tem impedido a igreja de progredir. Não é essa coisa em si é errada. Deus tem promessa, mas 7 anos atrás e hoje em dia a igreja ainda está paralisada, não está indo para frente. Mas isso nem é o pior. Enquanto que eu estava no Brasil, alguém passou um vídeo para mim de um líder de uma igreja, um bispo lá no Brasil, que é uma denominação com 8 milhões de membros, uma denominação gigante. E esse bispo estava dando uma palestra. E, na verdade, ele estava apoiando, advogando, estava promovendo aborto. E estava falando que, na verdade, é melhor abortar uma criança. É melhor porque a estatística diz que criança que nasce numa família que ninguém quer, vira criança de rua, e criança de rua rouba, criança de rua mata, criança de rua estupra, e depois vai para a cadeia, e é um custo muito mais alto para a sociedade. Então, melhor abortar. Irmãos, eu fiquei de boca aberta. Mas não era só isso. Isso nem era o pior. Pior que esse mesmo bispo estava ensinando que se você quer ser um ministro nessa igreja, você quer ser um líder, que você quer ser um pastor, você quer ter uma posição, todos os homens têm que fazer vasectomia. Eu falei, por quê? Na verdade, hoje em dia, sabe, ninguém vive uma vida santa diante de Deus. Hoje em dia, sabe, os maridos não são fiéis às esposas e as esposas não são fiéis aos maridos. Então, pelo menos, não vai ter escândalo no meio da igreja. Não vai ter nenhuma prova do pecado. Então, não vai ser misericórdia. O ataque está vindo de dentro. Então, irmãos, temos que lutar. Mas como assim? Jesus não terminou a obra lá na cruz? A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, né? Ele pegou as chaves do diabo, da morte, do inferno, né? Aliás, a Bíblia diz que a batalha não é minha, é do Senhor, né? Irmãos, mas precisamos lutar. Se não precisamos lutar, Paulo não teria falado que a gente precisa colocar a armadura de Deus. Precisamos colocar a armadura de Deus porque todo dia é uma luta. E até que Jesus voltar, precisamos lutar. Até que ele voltar, precisamos lutar. Até que, porque no final sabemos que temos a vitória, mas antes da vitória tem que ter uma batalha. Então estamos no meio da profecia. No final, a gente sabe que nós vamos ganhar, mas até aqui precisamos lutar. Vamos olhar na Bíblia. Mateus 22, 44, diz assim: O Senhor Deus disse ao meu Senhor, senta-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso é o pai falando para o filho. Senta-se ao meu direito. A gente esquece às vezes que nós servimos o único Deus vivo. Jesus ainda está sentado do lado direito do Pai. E até que o golpe final está dado, precisamos lutar. Amém, igreja? Então, uma coisa que como igreja, como comunidade, precisamos lutar, principalmente nós que moramos aqui nos Estados Unidos, todo ano, nessa época, é o dia do Halloween. Agora, talvez tem pessoas que pensam que Halloween, gente, mais uma pregação sobre Halloween, está muito careta hoje de manhã, a gente não pode fazer nada, sabe? Eu não queria te dar a minha opinião sobre essas coisas. Então, eu fui para uma livraria satânica, com muita oração e clamando o sangue de Jesus, eu não recomendo. Assim, até entrei lá e fiquei meio tonto, tinha que sair logo. Mas eu pedi o rapaz lá, que trabalhava lá, falei, olha só, eu estou procurando um livro sobre a história de Halloween. O que Halloween realmente significa para aqueles que praticam? Ele falou, tem um livro ótimo para você, na verdade, esse livro nem está sendo fabricado mais, mas é em circulação, eu tenho um para você. E o livro chama O Livro Pagão do Halloween. E esse livro é a guia completo
da mágica, encantamentos, receitas, feitiços e história do Halloween. Agora, eu quero que você preste atenção que quando você vê mágica, ou magia escrito com K, mágica, é falando das denominações de mágica mais ocultas, mais malignas, magia negra. Ok? Eu falei um pouquinho disso quando eu compartilhei meu testemunho com os irmãos. Eu falei desse tipo de mágica. Então, preste atenção, porque isso vai aparecer nos próximos slides. Mas um pouquinho sobre a autora hoje. Ela é uma sacerdotisa da religião antiga e ministra da Igreja da Luz Universal. Ela é astróloga profissional, cartomante, porta-voz do paganismo e da comunidade das bruxas. Ela é autora de muitos livros de feitiçaria e bruxaria. Ela é historiadora de ocultismo. Seus interesses incluem adivinhação, mitologia, poções mágicas, atividades paranormais, mágica com K, sexual. Eu falei um pouco disso. Essa denominação de mágica vem desse rapaz que eu falei. O nome dele chama Aleister Crowley. Ele é um pai de satanismo moderno, e os Beatles, na época 60, 70, eram os primeiros discípulos desse rapaz, e eles pegaram a doutrina dele e pregaram através da música, e nessa época, nos anos 60 e 70, começou a revolução sexual nesse país, porque eles estavam ensinando essa doutrina. E ela gosta dessa banda, dessa denominação de mágica. Artes metafísicas e poesia pagã. Este livro foi escrito por uma praticante de bruxaria que admite que Halloween é a sua noite favorita do ano. Agora, o que é o Halloween exatamente? Ela diz assim: o Halloween tem uma história longa e rica, originada no paganismo irlandês, no festival de Samhain. É pronunciado Samhain. Ela fala que conhecido por muitos nomes: Samhain, Festa das Sombras, Festival dos Mortos e Dia de Todos os Santos. Essa noite especial do ano é a mais importante entre os 8 sabbats, dias santificados. Quando você vê sabbat é em referência dias, assim, o dia sagrado da bruxa. Então, dos 8 sabbats que eles celebram, esse dia é mais importante. Ela diz que é celebrada pelos pagãos e os bruxos no mundo inteiro. A noite da abóbora iluminada é a mais sagrada noite do ano. Se existisse um dia das bruxas, ele seria no Halloween. Ok? O que é? Ela falou que começou muitos anos atrás, centenas de anos depois, bruxas modernas e paganistas ainda se reúnem no dia 31 de outubro para celebrar esse dia sagrado com rituais, encantamentos, música, danças, fogueira santa, festas pagãs tradicionais e vários métodos de adivinhação, especialmente aqueles de natureza amadora. Está falando de mágica sexual. As raízes do Halloween são inegavelmente paganistas. Ok? Isso está vindo da bruxa que pratica. Deuteronômio 18, 9, 11 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedica à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então, o que é o dia de Halloween? O dia do Halloween é o dia de consultar os espíritos. É o dia de consultar os mortos. Halloween é a celebração do espírito dos mortos. E o Senhor da morte e o Senhor das trevas. Na Bíblia, o Senhor das trevas tem um nome, né? O nome dele é Diabo. Então, esse dia é a celebração do diabo. Ela continua dizendo que há mais de 2000 anos atrás, o povo celta da Irlanda já celebrava esse dia praticando mágica com K,
magia negra e adivinhação, porque sabiam que especialmente nesse dia os seus deuses e os espíritos se manifestariam. Então, eles acreditam nesse tempo do ano, a estação está mudando. E eles acreditam que tem uma distância entre o mundo natural e o mundo espiritual. E, especificamente, quando anoitece, na noite de Halloween, do Halloween, é quando a distância entre o mundo espiritual e o mundo natural quase não existe. Então, é a melhor noite do ano para fazer encantamento, para incorporar, para o demônio descer, porque não tem quase nenhuma distância. Então, tinha a casta sacerdotal desse povo, chamado dos celtas, eram os druidas. E os druidas faziam, ela dizendo aqui, fazia rituais e sacrifícios horripilantes na noite de Halloween. Os rituais de sacrifício no Halloween tinham dois propósitos: agradar o Senhor da morte, o diabo, e receber dele importantes revelações sobre o futuro. Também ela diz que durante o Halloween, algumas criaturas com poderes ocultos emergiam de lugares secretos e raptavam recém-nascidos e crianças para sacrificar o seu Deus e os demônios. Então, é isso que está acontecendo no dia do Halloween. Tá? Tudo que acabou de Deus falar em Deuteronômio não fazer, é isso que está acontecendo no dia do Halloween. Agora, talvez alguém está pensando, como que é que chegamos aqui hoje em dia? Como que isso, às vezes, porque tem igreja que celebra. Aqui tem igreja que acha que tem nada a ver. Eu vou te explicar isso agora. No 7º século, o Papa Bonifácio introduziu o Dia de Todos os Santos. Este dia também era chamado de Hallowmas. Hallow significa santo. Eventualmente o nome evoluiu até chegar à palavra Halloween. Mesmo nos dias de hoje, este continua sendo o tema central do dia 31 de outubro, lançando o seu feitiço sobre jovens e velhos. Agora, igreja, eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a Igreja Católica. E como que a Igreja Católica foi fundada? Porque, antigamente, no Império Romano, o imperador Constantino perseguia os cristãos. Ele matava, ele crucificava. E ele via que o cristianismo estava tendo avivamento, muitas pessoas estavam convertendo, ele estava matando esses cristãos. Só que ele descobriu que tinha muita gente convertendo, o avivamento estava acontecendo, ele não podia matar todo mundo. Então ele falou, eu tenho que inventar uma outra maneira de controlar o povo. Então o que ele fez? Ele pegou o paganismo romano, pegou a idolatria romano, pegou a bruxaria romano e forçou dentro do cristianismo verdadeiro que estava começando naquela época. É por causa disso que a Igreja Católica tem tanto adoração ídolos, tem tanto adoração santos e coisas que a gente não aceita. E durante a história, alguma coisa aconteceu chamado a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é que o Martinho Lutero martelou a tese dele na porta da igreja, mostrando toda a corrupção dentro da igreja, mostrando tudo que não era bom. E falava, a gente não quer nada a ver com isso, a gente está protestando contra isso. Sendo protestante significa proteste. A gente protesta contra tudo que a igreja católica representa. Não era coincidência que Martinho Lutero pregou a tese dele na porta da igreja no dia 31 de outubro de 1517. Então ele pregou no dia do Halloween, porque ele estava já de saco cheio de tanta corrupção, tanta idolatria, tanta bruxaria acontecendo dentro da igreja católica, e agora você quer formalizar esse dia para a gente celebrar? Para o dia do diabo e trazer dentro da igreja para a gente celebrar? Ele estava de saco cheio. Então, mas foi dessa maneira que entrou dentro da igreja. Agora, algumas práticas do Halloween. As fantasias. O que tem a ver, né? Eu gosto, assim, levar meu filho na vizinhança, pegar bala, assim, eu vesto coisas bonitas. O que tem a ver, né?
Ela fala assim: a arte e a prática de bruxaria no Halloween é uma tradição que começou com os antigos druidas. Nessa noite, o tempo e o espaço não existem e a nossa conexão com o mundo espiritual é muito mais forte. Eu já expliquei isso, né? A distância está menos, né? Mas ela fala assim: só que muitos desses espíritos são perversos, possuem um caráter genuinamente mau e se divertem causando mal às pessoas vulneráveis. Imagina isso, demônio é mau, né? Então, o que acontecia? Eles faziam um montão de bruxaria, faziam um montão de encantamento, sabe? Faziam um montão de macumba nessa noite, chamavam os demônios, incorporavam, só que os demônios são mais, né? São ruins. Então, eles vestiam como demônios, como vampiros, como lobisomem, colocava essas máscaras ruins para enganar os demônios, para os demônios achar que eles também eram demônios, para não fazer mal a eles. Então, além disso, ela falou que eles colocavam as máscaras para eles poder também sair nos lugares públicos e fazer as macumbas e os feitiços e tudo, e ninguém podia reconhecer quem eram os bruxos. Então, também a máscara protegia eles. E agora, a abóbora iluminada. Né? Como é que isso chegou aqui? Eu tenho uma lenda que eu vou te explicar, depois eu vou te falar o que ela fala. Tem a lenda do Jack. Jack era um homem ímpio. Jack, assim, era um homem muito ímpio. Depois o diabo chegou, falou que chegou na hora, eu vou levar sua alma. Só que ele convenceu o diabo para ir tomar uma pinga com ele. Então eles foram lá para o bar, assim, tomar umas cervejas, tomar umas cachaças, sabe? Porque é isso que o diabo gosta de fazer. E ele conseguiu, a palavra está me escapando, ele conseguiu enganar o diabo, e o diabo não conseguiu levar a alma dele nessa noite. Depois ele morreu uma vida normal, ele morreu de causas normais e não podia entrar no céu, ele não era salvo e, sabe, ele não podia entrar no céu. O diabo também estava com raiva porque enganou ele muitos anos atrás e não deixou ele entrar no inferno. Então o diabo tinha um pouquinho de dó dele e jogou ele um pedaço de carvão para iluminar a lanterna dele. Então foi Jack O'Lantern, e começou a lenda. E, na verdade, eles acreditam que Jack é um espírito de alguém que anda no mundo assim, não pode entrar no céu nem no inferno. Se você levou as suas crianças para ver aquele filme chamado Brave, com aquela garotinha com cabelo vermelho, e, sabe, eu não sei se ela é escocês ou irlandês, naquele filme aparece algumas coisas iluminadas no meio do mato. E essas coisas iluminadas vai guiando ela até a casa da bruxa, né? Então, essas coisas, em outras culturas, são conhecidas como o espírito do Jack. É um demônio. Em outras culturas, chama Will-O-Wisp, que ele chamava no filme, mas é o mesmo espírito desse demônio. Então, mas a bruxa diz assim, que a abóbora iluminada é usada em sessões de encantamentos, feitiços e rituais de proteção. Ela fala que, de acordo com a tradição ocultista, as abóboras esculpidas para o Halloween devem ser plantadas numa sexta-feira santa. Que interessante, né? O dia melhor para plantar esse capetice é no dia que o Cristo foi crucificado. Então, eles acreditam que essa abóbora é um amuleto, é um talismã. Então, você coloca em frente da sua porta, porque tem tanto demônio andando no mundo nessa noite, e isso vai te proteger e não vai trazer mal para você. Só que, sabe, um pouquinho sobre bruxaria, o único jeito que um talismã, um amuleto vai fazer bem para você, vai te proteger de alguma coisa, é que o demônio que está lá dentro é muito mais poderoso do que pode te fazer mal lá fora. Então, não seja enganado. E trick or treat, né? Trick or treat, as crianças batem na porta, eu dou bala para as crianças, né? Fica enchendo meu saco, eu tenho que ficar lá abrindo a porta toda noite, né? De onde isso veio? Na noite do Halloween, os druidas exigiam uma criança, uma virgem, para sacrificar e fazer um ritual de abuso lá. E se você entregava o seu filho,
criança, filha, isso era o presente, isso era o treat para eles. E eles colocavam uma abóbora iluminada com velas feitas de gordura humana para te proteger, para proteger a casa naquela noite. Então, se você dava seu filho, eles te davam uma abóbora, um amuleto para proteger você dos demônios naquela noite. Se você não pudesse ou não quisesse oferecer seu filho, você tinha que aceitar o truque, tinha que aceitar o trick. E eles desenhavam um hexagrama na sua porta e Satanás, os seus demônios, matavam alguém nessa casa naquela noite. Agora, eu coloquei um hexagrama aí para vocês verem. Talvez alguns estão pensando, mas espera aí, isso não é o símbolo de judaísmo? Isso não é a estrela de Davi? Isso não é o símbolo que está na bandeira de Israel? É, mas eu não vou entrar em detalhes por causa que está lá, mas isso não é a estrela de Davi. Isso não é e não tem nem um tostão de evidência, nem na Bíblia, nem em história secular, falando que esse símbolo tem alguma associação com o Davi. Pelo contrário, esse símbolo é conhecido como o selo de Salomão. O selo de Salomão. Salomão é conhecido como o pai, um patriarca de magia em várias denominações. Em todas as denominações de magia, Salomão é uma figura importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que Salomão foi atrás das mulheres paganistas. Ele foi atrás de mulheres estranhas. Como que ele gostava de umas macumbeiras. Lá naquele meio, assim, tinha macumbeira, tinha aquelas que praticavam candomblé, tinha umbanda, quimbanda e toda a banda do diabo lá no meio. Então, sabe, a Bíblia diz que Salomão aprendia, o coração dele foi desviado. Ele foi lá, ele sacrificou lá no templo dessas mulheres. Ele foi lá e aprendeu a arte da magia com elas. A Bíblia fala que ele foi lá e fez, e louvou e sacrificou. Então, a história oculta diz que Salomão aprendeu a técnica desse amuleto com elas. E até a bruxa do livro que eu peguei, ela menciona algum livro de magia que Salomão tinha, que é no meio deles, que todo mundo sabe que existe. Agora, mas não sei se Halloween, Trick or Treat é tanto assim, do jeito que você está falando, né? Você está exagerando um pouquinho, né? Então, vamos olhar, assim, crimes na noite de Halloween. Agora, eu fiz uma pesquisa, eu queria ver de alguém que não era cristão. Então, esse homem, o James Alan Fox, ele é um professor secular de criminologia. Ele é formado em sociologia, ele tem mestrado em criminologia, mestrado em estatística e PhD em sociologia. Esse homem estudou, né? E ele é considerado a pessoa mais informada em criminologia nos Estados Unidos. E ele já foi entrevistado em vários programas de televisão, já no rádio, já apareceu no Today Show, já apareceu, conversou com Oprah, já fez parte do gabinete do presidente Clinton. Então, esse homem tem muito entendimento nessa área. Ele diz assim, que as pesquisas dele mostram, na noite de Halloween, a quantidade de crimes é 50% maior que todas as outras noites do ano, e 2 vezes maior do que a média de crimes cometidos num dia comum. O horário favorito de se pedir chocolates e balas ao redor da vizinhança é aparentemente o horário melhor para os crimes de violência. Agora, vamos pegar um pouquinho de entendimento espiritual e combinar com o que essa informação está nos falando, ok? Mas eu não parei só aí. Eu falei, peraí, deixa eu investigar um pouquinho melhor. Vamos olhar as estatísticas das pessoas desaparecidas, né? Então, eu fui lá para o site do FBI para ver quantas pessoas são sequestradas e quando é que isso acontece. E eu peguei as estatísticas até a história onde acabou, onde eles deram informação. Era só 2007 até 2013.
Então, nos últimos 7 anos, o maior número de sequestros aconteceram nos meses de outubro e maio. Ok? Outubro, isso é Halloween, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo no Halloween, né? Mas o que está acontecendo em maio? De acordo com Anton LaVey era a pessoa que fundou a igreja satânica em São Francisco. Ele é o fundador da igreja satânica. Ele também escreveu a Bíblia satânica. E ele falou que as datas mais importantes para os satanistas são dia 1º de maio e o Halloween. O dia 1º de maio deles é chamado Beltane. Beltane é adoração a Baal. Como que eles adoravam Baal na Bíblia? Jeremias 19:5 fala assim: construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal. Gente, tem uma coisa muito séria acontecendo. Tem uma coisa muito grave acontecendo. Nos últimos 7 anos, mês de outubro, se você pegar mês de outubro, o mais sequestros, as pessoas mais desaparecidas, não tem outro mês no ano, em 7 anos, 2 meses do ano, que tem mais sequestro do que esses 2 meses. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa maligna acontecendo. E a gente precisa lutar contra isso. Precisamos lutar contra isso. É o dia de sacrificar as crianças. É o dia de sacrificar as crianças. 80%, 70%, 80% das pessoas sequestradas nesse dia são menores. São pessoas de 21 anos e menor. São pessoas de 18 e abaixo. São crianças. É o dia de sacrificar os seus filhos. Ah, mas, a gente, só passa bala na vizinhança. A gente ora, né? A gente quebra antes de dar, né? A gente quebra todos os pactos, né? Antes de dar bala. É só orar, abençoar, consagrar, a gente dá, né? Eu já estou terminando, mas eu quero compartilhar uma experiência com vocês, porque cada vez que eu vou para o Brasil, Deus fala comigo. Eu fui salvo no Brasil e dessa vez que eu fui também não era nada diferente. E vou até pedir o Kaique, se você pode tocar para mim um pouquinho, por favor. E durante a viagem, a gente foi visitar uma família, parte da família, que essa parte da família não é salvo. E, na verdade, essa tia, ela era um ex-mãe de santo. E ela não pratica mais, mas ela não é liberta, ela não é salva. Então, ainda dentro da casa dela, ainda tem ídolos, ainda tem aqueles coisas de macumba lá. E nesse dia, o meu sogro, a gente estava descendo Petrópolis, indo para esse lugar em Rio de Janeiro chamado Itaguaí. E antes de ir, meu sogro me pediu para orar. Eu vou falar alguma coisa para vocês. Antes que você comece a orar para alguém ou para alguma coisa, você sempre tem que se cobrir com o sangue de Jesus primeiro. Você sempre tem que ir protegido, colocar a armadura de Deus, porque a gente fala que estou na brecha, estou orando por você, estou na brecha. A brecha, literalmente, é a brecha. A brecha é onde o inimigo está entrando. A brecha é onde o demônio está entrando. Então, se você não está revestido, você vai levar uma coça. Então, nessa manhã, meu sogro me pediu para orar. E eu não me cobri. Eu não me revesti. Eu fui orando, eu fui assim pedindo Deus para, Senhor, faz a obra lá naquele lugar. E entrei naquela oração para Deus libertar, para a gente levar a luz lá naquela casa, para, tocar nessa família. E durante a viagem, eu comecei a sentir um enjoo. E eu não sou o tipo de pessoa que fica enjoado assim no carro. Eu gosto de montanha-russa, esse tipo de coisa, atividade, Eu não sou. Mas eu comecei a ficar com enjoo. Eu não entendi. Achei que talvez eu bebi muito café de manhã. Estava muito assim ligado, talvez, né? Mas não passou. E, na verdade, antes de chegar em Itaguaí, passamos por um lugar chamado Madureira. Porque lá tinha um bazar gigante, um montão de coisa. Tudo lá é muito mais barato para comprar.
E enquanto estávamos lá, tinha uma loja de orixás, de macumba. E como eu gosto de investigar e olhar as coisas, eu estava lá de fora olhando as coisas. E tinha todo tipo de macumba lá. Tinha, sabe, aquelas roupas das baianas, turbantes, guias de miçanga. Tinha ídolos, estátuas de 2 metros de altura, preto velho, Zé Pilintra, Iemanjá, pombagiras. Tinha tudo lá. Eu estava assim só observando. E chegamos lá na casa dessa tia, eles fizeram um banquete pra gente. Fizeram feijoada, fizeram um montão de coisa. E meu sogro é pastor há mais do que 30 anos. Ele orou, ele agradeceu, ele abençoou a comida. E a gente comeu. Comemos assim, vontade. Mas eu comecei a ficar com enjoo, eu não estava sentindo bem, não passou. À noite, também, minha esposa começou a passar mal. Ela começou a passar mal, estava sentindo uns arrepios, assim, o cabelo dela estava em pé no pescoço dela. Falou, a gente precisa orar, alguma coisa não está certa. E eu falei, tá bom. Eu já estava cansado, nem queria orar, queria dormir. Falei, não, vamos orar então. E a gente começamos a orar. Não era aquele tipo de oração assim, Pai, eu te agradeço e, oh Deus, eu te louvo. Não, mas era uma batalha. A gente começou a guerrear e sentimos uma presença maligna no ar, uma coisa maligna dentro do nosso quarto. Começamos a orar, repreender. E naquele momento, eu nunca tive uma experiência assim. Deus me mostrou uma visão. E Ele me mostrou um demônio. Ele me mostrou a tranca-rua, que era um demônio, um ídolo que eu vi lá naquela loja de orixás. Ele estava com a tridente, que é o símbolo dele. E como que a gente oramos, repreendemos até que esse demônio foi embora. E na hora que ele foi embora, parei de ficar com enjoo, tudo passou normal, também ela começou a sentir bem. Acordamos de manhã cedo e falamos para o meu sogro o que aconteceu. Falamos o que tinha acontecido. O que você acha que ele falou? Na verdade, ela deu uma comida, uma marmita para a gente comer. Ela deu uma comida assim para a gente levar. Será que a gente abençoou e comeu essa comida de novo? Ele falou, que isso, joga fora, está consagrada. A Bíblia fala que as coisas que estão consagradas, os demônios, eu não quero que você participe, né? Paulo fala, as coisas que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios. Não quero que você participe dessas coisas. Não pode beber do copo de Deus e beber do copo do demônio. Não pode jantar na mesa do Senhor e comer no prato do demônio. Quantos nós deixamos nossos filhos comer essas balas que estão oferecidas? Eu e minha esposa temos um pouquinho de entendimento espiritual. E oramos, repreendemos e a gente foi afetado. Imagina as crianças que não têm entendimento. Essas balas que são consagradas para ter influência na vida dos seus filhos. Quantos têm deixado seus filhos comer dessa bala? E depois você quer saber por que seus filhos estão rebeldes, porque seus filhos são tão desobedientes, não quer vir para a igreja, não quer participar de nada. A Bíblia fala que rebelião é o espírito de bruxaria, que o espírito do inimigo opera nos filhos, nas crianças de desobediência. Quantos nós tenha deixado nossos filhos participar dessas coisas? Quantos de nós estão participando em coisas que não deveremos participar? As coisas que não agradam a Deus. Paulo falou lá para os coríntios, ele falou, saia desse meio. Sai do meio de povo pagão. Ele estava falando para a igreja. Sai do meio desses paganistas. Sai desse meio. Não toca nas coisas impuras. E depois eu vou te receber. Isso é Novo Testamento. Ele fala, não faça essas coisas. Quantos de nós tem envolvido com essas coisas? Tem participado dessas coisas? Oséias diz, capítulo 4 e 6, fala, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quando você rejeita as coisas que você sabe que são certas, tem coisas que você sabe que são certas, tem coisas que você sabe que você tem participado, que não agrada a Deus. Você tem tentado olhar para outra direção, tentado menosprezar, que não é tão sério assim, mas tem consequências. Deus falando, você rejeita, eu também vou te rejeitar. Isso fala de líderes e também fala dos homens, porque todo homem é um sacerdote da sua casa. Ele vai rejeitar você, não só rejeitar você, mas visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, afeta os filhos. Todas as decisões que fazemos afetam os filhos. Todas as coisas que a gente vai se envolvendo no mundo, ou nas coisas que não agrada a Deus, afeta. E eu creio que Deus está falando de manhã, hoje, que precisamos sair dessas coisas. Precisamos sair dessas coisas. Vamos nos colocar em pé, por favor. Igreja, temos uma luta muito grande. Temos uma luta que está aqui no nosso meio, já chegou aqui. E na visão que Deus me mostrou, eram muitos poucos que estavam realmente no exército de Deus. Eram muito pouco que estavam dispostos a lutar para as coisas do reino. Mas aqueles que estavam em pé, aqueles que estavam lutando, estavam vencendo. Para cada um que estava em uniforme de Deus, tinham 50, 100 do inimigo, mas estávamos vencendo. Então, eu creio, irmãos, que Deus está nos chamando nessa estação, nessa manhã, porque precisamos ser preparados, precisamos ser revestidos, precisamos lutar. E eu creio que tem pessoas aqui que Deus quer fazer algo especial nessa manhã. Deus quer fazer algo especial aqui nessa manhã. E Deus está nos chamando. Deus está falando. Oh Deus, Deus está falando que Ele requer mais da gente nessa manhã. Deus está falando que vem na igreja um dia da semana, participar num culto, participar uma vez aqui, uma vez aí, não é suficiente, não vai vencer dessa maneira. Deus está precisando que você esteja preparado, tem uma batalha. E Deus está chamando soldados. Deus está chamando aqueles que querem receber e ser revestido nessa manhã. Aqueles que são dispostos a lutar. Aqueles que são dispostos a lutar para o reino. Então eu quero te convidar nesta manhã. Se você está sentindo Deus tocando no seu coração, eu quero te convidar aqui no altar nessa manhã, que Deus vai nos encontrar. Mas eu quero só aqueles que realmente se senta Deus falando no seu coração, para vir aqui. Porque não é brincadeira não. Não é brincadeira não. E vem aqui no altar, onde Deus vai fazer algo, um lugar santo, que Deus, eu creio, Deus vai mandar o fogo do céu. E se você está aqui de brincadeira, está aqui de bobeira, está aqui assim, no seu pecado, sabendo, fazendo coisa, vivendo de uma maneira que não agrada, é perigosa, vem aqui e Deus mandar o fogo. Então, não brinca com Deus, igreja. A hora está muito séria. Os tempos que a gente está vivendo é sério, é grave. Mas
eu quero te convidar, aqueles que são dispostos a receber hoje de manhã, você sabe que Deus está tocando no seu coração, fala, eu estou disposto a lutar. Talvez muita coisa de Halloween eu não sabia, realmente eu estava ignorante, eu não sabia dessas coisas, mas eu sou disposto a lutar. Eu sou disposto a lutar. Esse ano eu não vou passar bala na minha vizinhança. Se as crianças baterem na minha porta, eu vou convidar para a igreja, eu vou dar um panfleto para vir para a igreja. Eu não vou deixar meus filhos participar nas coisas que acontecem na escola. Eu não vou deixar meus filhos comer essa bala que foi consagrada. Eu não vou sacrificar os meus filhos, porque esse é o dia do Halloween, é de sacrificar os filhos. Se você está disposto a lutar contra essas coisas, se você está disposto a tomar uma posição diante de Deus nessa manhã, eu quero te convidar para vir aqui no altar. E Deus vai nos encontrar, Deus vai nos revestir, Deus vai derramar um poder e unção para a gente receber, porque precisamos lutar. E precisamos ser reforçados, precisamos ser revestidos, precisamos que Deus dá para a gente o que Ele tem para dar. Porque muitos de nós estão indo na nossa própria força. E Deus quer nos dar mais. Ele está requerendo mais. Ele está requerendo mais. Pais, se você não vai deixar seu filho participar, se você vai não deixar seu filho participar, vai tomar uma posição diferente, eu quero convidar vocês para trazer seus filhos aqui na frente. Se seu filho está lá na salinha, vai lá pegar seus filhos. Vamos dedicar nossos filhos para o Senhor mais uma vez. Vamos consagrar os nossos filhos ao Senhor mais uma vez. Não vamos deixar os nossos filhos ser influenciados pelas coisas do mundo, ser influenciados pelas coisas satânicas que são usadas para ganhar seus filhos, para seus filhos ser desobedientes, para seus filhos não querer nada com Deus. Vem aqui, que Deus vai nos encontrar. Se você está disposto, eu quero convidar os irmãos aqui, que Deus vai derramar um poder sobrenatural. Eu creio nessa manhã. Deus vai fazer algo, porque precisamos. Se você não tem o batismo do Espírito Santo, se você nunca falou em línguas estranhas, eu quero te convidar nesta manhã também, porque você precisa receber o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo, que vem com poder. Precisamos poder para lutar contra as obras das trevas. Precisamos poder para curar, poder para ministrar, poder para testemunhar, poder para expulsar demônios. Então vamos pedir o que precisamos de Deus nesta manhã. E se tem pessoas também que talvez tenham errado no caminho, eu sei que eu estou tentando, eu não fiz direito, errei, mas eu quero consertar, eu quero andar certo, eu quero consagrar minha vida, Senhor, eu não quero voltar nas mesmas coisas, eu não quero continuar caindo nos mesmos pecados, eu não quero continuar deixando o demônio entrar, dando brecha. Também vamos colocar isso diante de Deus. Vamos acertar nessa manhã, porque Deus está fazendo algo especial aqui na igreja. Deus está fazendo algo especial. E precisamos ser revestidos, precisamos fechar as portas, precisamos fechar as brechas. Precisamos fechar para que Deus pode nos usar do jeito que Ele quer. Amém? Então, na verdade, eu vou chamar o pastor Flávio, que nosso pastor, ele é o capitão, o general desse exército. E eu quero pedir que ele dá a bênção, que ele ora, que Deus vai fazer algo grande nessa manhã. Amém. Aleluia. Aleluia. Você que veio aqui à frente, chega um pouquinho mais perto do altar, nós queremos orar por você. Pastora Valéria, ajuda a gente a consagrar essas pessoas. Irmão Gessé, irmã Fabiola, ajuda a gente. Fábio, por gentileza, nos ajude também. Nós queremos orar principalmente pelas crianças, consagrar elas, ungir as crianças com óleo e dedicá-las a Deus. E você hoje está fazendo uma decisão importante e séria você está sendo alistado no exército de Deus. E nós vamos orar e vamos confiar que Deus então vai
vai selar a sua vida. Esse mês de outubro é um mês muito importante, queridos, e a luta é luz e treva, bem e mal, certo e errado, combatendo, e hoje nós estamos tomando uma posição, nós estamos nos inscrevendo no exército de Deus. Hoje você está confirmando que você é amigo de Deus e, consequentemente, inimigo do diabo. Então, ele vai atacar, ele vai lutar, mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fica firme, fica forte, resiste à tentação, vigia, clama o sangue de Jesus, fica perto do povo de Deus para você ter sempre companhia. Confia que a vitória é sua. Igreja, pastora, por favor, unja as crianças com óleo. Só as crianças. E, igreja, estende a sua mão direita na direção dessas pessoas que estão aqui no altar. E nós vamos orar agora pelos adultos e especialmente estamos ungindo as crianças para que o corpo, a mente, o coraçãozinho delas seja guardado e protegido por Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a ação demoníaca contra as nossas crianças. Nós clamamos sobre elas o sangue de Jesus, que as mentiras de Satanás não consigam entrar no coração delas, que em nome de Jesus, que o inimigo não traga tormento à vida delas, medo, pesadelos de madrugada, barulho de noite. Em nome de Jesus, nós repreendemos filmes de horror. Os filmes de horror que estão sendo propagados nesse mês, eles não têm espaço na nossa casa. Em nome de Jesus, nós declaramos guerra contra filmes de horror. Não aceitamos filmes de horror na nossa casa. Não aceitamos decoração satânica na nossa casa. Não aceitamos costumes pagãos na nossa casa. Pais e mães, fecha a porta para Satanás, não abre a porta para o inimigo, não abre a porta para filme demoníaco, filme de exorcismo, filme de fantasma, filme de Drácula, filme de monstro. Em nome de Jesus, em casa nem no cinema, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a investida do inimigo contra os nossos lares. Nós fechamos a porta para o inimigo, em nome de Jesus. Espírito de medo não tem lugar na nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Glória a Deus.